Isso, já estamos ao vivo. São alguns minutos para a gente começar a nossa fala. Já já nós iniciamos. Uma coisa que eu descobri antes da gente começar, que eu queria falar para vocês e quem estiver nos ouvindo, é que... Deixa eu ver uma coisa aqui também, meu som também está voltando muito. Deixa eu ver se eu volto aqui. Eu descobri que essa plataforma, ela permite... Ela permite... Vocês estão me ouvindo? Não, né? Sim, Vocês estão me ouvindo? sim. Sim. Ok. Mas ela permite a quem está ouvindo legendar. Então, lá nas configurações, quem quiser ir nas configurações e ativar a legenda, então ela pode ao vivo, de forma tradução online, ver as nossas falas serem legendadas. Isso nós descobrimos só agora, por acaso. Então, já estou aqui com o link, deixa eu copiar. Isso é muito bacana, porque a gente estava preocupado exatamente com o pessoal com deficiente auditivo, né? Então, vamos começar a nossa live. Meu nome é Renato Klepf. Com muito prazer, eu sou um dos moderadores do Grupo Esquerda Varginha. Com muito prazer, nós recebemos hoje o Luiz Carlos Busguese, o Jonathan Zatti, o José Cordeiro, que gentilmente... Jonathan, é isso aí. Que gentilmente aceitaram o nosso convite para vir discutir com a gente um tema tão relevante, tão importante, que nós sabemos que cada vez mais está sendo, né, trazido a público e se tornado uma atenção maior do poder público, no sentido de que da relevância, né, para a população esse tema. Não só para quem é deficiente, tem algum tipo de deficiência, mas para seus familiares também, né? E para toda a rede de saúde, enfim, tudo que está envolvido, né, nessa atenção a essa questão. Então, eu espero que a gente faça um debate produtivo. Como sempre, nós já temos aqui pessoas já nos vendo, nos assistindo. Podem mandar perguntas, viu? Que eu vou repassar para os debatedores. Comentários, perguntas. A gente quer que a live seja bastante interativa. Os debatedores foram orientados nesse sentido, né? De que a gente privilegia essa interatividade com quem está assistindo. E eu vou começar o debate passando a palavra para o Jonathan Zatti. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é sua, viu? Os outros, eu e os outros dois, vamos desligar o nosso microfone. Obrigado. Certo. Boa noite, pessoal do Esquerda Varginha. Boa noite. Muito obrigado, Renato, pelo convite. Muito obrigado por chamar, porque, né, eu acho que é um assunto que, embora esteja entrando agora em voga, né, esteja entrando agora no discurso popular, eu acho que é um assunto de extrema urgência. No meu caso, pessoal, a deficiência, ela sempre fez parte da minha vida, porque a minha deficiência é uma paralisia cerebral congênita, que isso quer dizer, eu nasci com essa deficiência, não foi uma deficiência adquirida. Então, a minha existência, basicamente, foi a partir, não apesar, foi a partir de uma deficiência física que eu comecei a construir, né, junto com a minha família, os meus espaços aqui de
vivência, né? Eu fui escolarizado, eu fui para a escola regular, eu fiz o ensino superior, agora estou na pós-graduação, né? E tudo a partir de uma deficiência. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que toda a minha vivência de vida nos ambientes se deram com essa deficiência como pano de fundo. Eu tive sorte de ter uma família que compreendeu que a deficiência era parte de mim, mas não era uma parte limitante da minha existência, que me permitiu, portanto, que eu estudasse, que eu fosse além do que me era esperado, porque infelizmente é esperado que as pessoas com deficiência, via de regra, às vezes pela própria família, que ela não tenha uma vida mais autônoma. Não foi o meu caso. E o que eu gostaria é viver num possível futuro onde essas mesmas pessoas com deficiência venham a ter as mesmas chances que eu. Eu acredito muito, não é à toa que eu entrei para o ramo da educação, mas eu acredito muito que é o ramo da educação, que é a educação em si, que dá as ferramentas para as pessoas se emanciparem. Claro que nós precisamos, por isso, de uma ordem de política pública, nós precisamos de tudo, nós precisamos de assistência para que isso chegue. E posso dizer também que eu sou fruto, que se eu conseguir ir além do que me era esperado, é porque eu sou fruto de muita gente que vinha lutando muito antes de mim, pessoas essas como o Bruce que está aqui, né? Que as políticas elas não surgem do ar, elas não surgem, né? Não são matéria, elas são concretas. E se eu estou aqui mostrando o resultado das políticas públicas de inclusão na educação básica e superior, é porque existe todo um histórico que me permite estar aqui hoje. E eu percebi com o tempo também, né, conforme eu fui estudando, que eu precisava de um pouco mais de articulação política nesse sentido, que a minha existência sozinha não faria muita coisa. Eu poderia até quebrar os meus limites, mas quebrar os meus limites não é o suficiente para mim. Eu queria quebrar mais. Então, com isso, eu me percebi, como todo mundo em algum momento se apercebe, um ser político, um ser com demandas, um ser com direitos e deveres, digamos assim, que eu acho que é necessário que a gente se identifique em algum momento da vida. Portanto, como eu prezo muito mais pela vivência do que pela eficiência, eu me descobri uma pessoa de esquerda, claro, e já tem alguns anos que eu estou nesse ramo, eu sou organizado em termos de partido e tal, mas não sou candidato nem pré-candidato, mas eu acho que é necessário que todo mundo que busca uma mudança no mundo para se emancipar e para emancipar o outro é necessário muita base, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, de certa maneira. Renato, seu microfone. Desculpa. Bonito, viu? Muito bonito o seu depoimento, cidadão, né, de essa sua descoberta e descobrir que a ação política, no bom sentido da palavra, ela é fundamental, né? E, inclusive, a militância partidária também, que é tão importante quanto, né? Ainda que essa palavra tenha sido tão contaminante, não sem razão, né? A população tem maus exemplos, mas também nós temos bons exemplos que têm que ser valorizados, né? Obrigado, viu, Jonathan, pelo testemunho.
Bruzi, passo a palavra para você, que é o presidente do nosso conselho aqui municipal e é militante de muitos anos, pessoa também que eu tenho muita admiração, viu, Bruzi? Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. Eu particularmente, estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade de poder expor aqui alguns problemas, algumas soluções que a gente tem encontrado aqui em Varginha, para poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas com deficiência. Eu também, diferentemente do Jonathan, eu fui cometido por uma doença autoimune, né, uma doença degenerativa que se chama miosite por corpos de inclusão. Então, mas a minha teve uma paralisação, né, chegou num ponto que eu tenho uma qualidade de vida até boa em relação ao que almejavam para mim, né, então eu resolvi, né, depois de um certo tempo, começar uma luta para poder ver o que eu poderia ajudar as pessoas com deficiência. E lutar também em causa própria, claro. Então, tudo começou em 2006, quando nós criamos o conselho aqui em Varginha, da pessoa com deficiência. Quer dizer, começamos do zero, começamos do nada com algumas pessoas, e durante esses anos, todos 12, 13 anos, nós tivemos várias conquistas aqui em Varginha que estão a olhos aí para quem quiser, né? Uma outra hora, se quiser procurar a gente aqui para a gente poder esclarecer, mostrar. Então, hoje, o conselho nosso, isso eu falo até com bastante humildade, com bastante tranquilidade, nós somos um dos melhores do Brasil, não é de Minas, do Brasil, por causa dos nossos conselheiros, né? Pessoas que abraçaram a causa conosco, pessoas que nem deficiências na família têm, né? E que compraram nossa causa, né? Entraram junto conosco, estão conosco até hoje, várias pessoas que passaram, né? Outras entraram, que nós vamos continuando cada vez mais, crescendo cada vez mais, tendo credibilidade durante, principalmente aos políticos, o Jonathan falou muito bem, né? Eu, inclusive, também, eu não sou pré-candidato, não sou candidato a nada, eu tive alguns convites, mas eu acho que não é a minha praia, né? Não sou contra quem é candidato, eu acho que a pessoa que tem vontade de ser candidato, que tem alguma coisa a oferecer para a sociedade, eu acho que ele tem que participar mesmo, se ele tem o dom para ir, né? Não é o meu caso, né? Eu prefiro, né? Eu, como presidente do CODEVA, eu já tenho as minhas tarefas aí, né? Diante até da prefeitura e de outros órgãos, não deixa de ser também um cargo de respeito com as pessoas, né? Nós temos o maior respeito aqui de prefeito, de vereadores, de secretários, né, de governador, etc. Então, a importante dessa luta, nós já ajudamos muita gente aqui, isso que é o que eu acho importante, né? Encaminhamos muita gente para o mercado de trabalho, para a educação, né? Para atendimentos médicos e etc., com vans adaptadas. Então, o nosso trabalho é focado justamente nisso, melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. É para isso que nós estamos, isso que a gente quer continuar lutando, né? E, viu, Renato, eu estou aqui à disposição para poder esclarecer o que for necessário, que tiver a meu alcance, né? Que durante esse tempo todo, eu sempre falo isso, nós estudamos muito leis, estudamos muito, então nós estamos muito bem preparados, né? Para poder para não ser surpreendidos, né? Então a gente sempre está tentando ficar atualizado, né, com leis, etc., para a gente poder assessorar essas pessoas. Tá bom, Bruzi, muito obrigado, viu, pela fala. E eu queria também reconhecer esse trabalho seu, mas claro que da comunidade toda. Quando eu pude acompanhar, eu acompanhei também. Também faço minhas as suas palavras. Eu acho que é importante a participação, né, da comunidade. Uma das formas de participar, não necessariamente ser candidato, mas é importante também que nós tenhamos candidatos, não é? Aqui nós sabemos que o Zé Cordeiro, que é o próximo a falar para a gente, é pré-candidato.
que ele seja e faça um bom trabalho. A campanha, eu fui candidato 6 vezes, né? E sempre no espírito de contribuir com a comunidade. E a campanha, eu sempre achei que mesmo antes da posse, né? E até porque a maioria das vezes eu não fui eleito, mas a campanha em si é um momento importante, de onde o eleitor normalmente está prestando mais atenção na sua cidade. Então, a campanha em si, para todos os candidatos, todos que não é prefeito ou a vereador, que souberem fazer um bom debate, é um momento, digamos assim, é, muito especial, porque é onde, talvez, um dos poucos momentos onde a população, a grande massa da população, boa parte dela, presta mais atenção nas questões do município, né? Então, eu digo que as campanhas eleitorais têm um lado pedagógico muito, muito importante. Eu sempre, quando uma das questões que me motivavam a ser candidato era para ajudar o partido também, mas especialmente para ir para o debate com a população. Bom, dito isso, eu passo a palavra para o nosso terceiro convidado, nos dá a honra da sua presença, que é o José Cordeiro. José Cordeiro, abre o seu microfone, a palavra é sua. Ok? Bom, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? Primeiro eu quero agradecer aí o convite, estar participando dessa live, né? Para estar falando, conversando sobre esse tema, né? Um tema muito importante da pessoa com deficiência que, na minha opinião, muitas vezes fica um pouco esquecido, né? As pessoas esquecem um pouco das pessoas com deficiência, né? Mas deixa eu me apresentar, né? Meu nome é José Cordeiro e eu sou deficiente há 7 anos e meio, né? Eu não nasci assim, eu tive um câncer e através de um tumor benigno, né, para fazer a cirurgia, e depois da cirurgia, meus membros inferiores ficaram comprometidos, né? Eu fui diagnosticado com paraplegia, né? Sou paraplégico e já faz 7 anos e meio, né? Eu não nasci assim. Mas eu quero agradecer o Renato, o Bruce, o professor, o Jonathan, né? Pelo esse convite de estar aí conversando, partilhando esse tema tão importante, né? E a deficiência, para mim, nesses 7 anos e meio, foram 7 anos e meio de muito aprendizado mesmo, aprendizado de superação, aprendizado aprendizado pessoal, de crescimento pessoal, como pessoa, como ser humano. Então, assim, independentemente de ser pré-candidato ou não, né, nesse tempo todo da deficiência, nesses 7 anos e meio de deficiência, eu me vi numa situação em que eu poderia, não só poderia, como eu posso fazer algo pelas pessoas com deficiência. Eu posso contribuir muito com isso. Independente sendo candidato ou pré-candidato ou não, a gente tem uma causa, a gente tem uma bandeira. Hoje eu me vejo nessa situação. Eu me vejo assim. Então, assim, quero contribuir muito com isso, independente de qualquer coisa, com as pessoas, como o Bruce citou muito bem aí, a qualidade de vida das pessoas na nossa cidade. Nós sabemos, apesar do trabalho que o Codeva faz, que é um trabalho muito bom, através do Bruce, dos conselheiros, de todo mundo, mas ainda precisa ser melhorado muita coisa na nossa cidade. Então, assim, eu estou para contribuir, estou aqui para contribuir com essas pessoas. E ter esse aprendizado também, uma coisa que sempre eu olho muito e vejo, que a gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas. Em algumas situações, a gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas, né? Sentir, né, na pele aquilo que a outra pessoa está sentindo. Na questão da deficiência na nossa cidade, por exemplo.
Melhorou muita coisa, sim, mas tem muita coisa ainda para melhorar. Essa, né, é esse caminho que eu pretendo percorrer, né, ajudando essas pessoas, independentemente de qualquer coisa, e superar os obstáculos, né, que a gente tem, os desafios que a gente tem. Olha o tema do nosso debate, os desafios da pessoa com deficiência. Eu vejo assim, que o maior desafio que a gente tem, bom, na questão da deficiência, é o desafio consigo mesmo. É a gente se desafiar, né, para poder superar todas as nossas dificuldades. Esse é o primeiro desafio. É consigo mesmo, né? Porque a pessoa, quando ela é normal, vamos falar assim, e aí, de repente, ela cai numa situação, né? Através de uma doença, através dessa doença ficar paraplégico, né? Então, assim, é um baque muito grande, mas graças a Deus eu consegui, estou conseguindo tirar isso, vamos falar assim, tirar isso de letra, como vamos dizer assim, né? Na minha superação, no meu dia a dia, buscando aí a cada dia mais melhorar, né? E olhar o outro com igualdade, né? Olhar o outro com igualdade. Eu gosto muito e luto muito por isso, pela igualdade social, né? Das pessoas serem igual, né? Por essa igualdade, pela justiça, independente de cor, de raça, de religião, de sexo, independente disso, mas que seja uma sociedade que busca a igualdade, né? Uma sociedade sem preconceito, sem racismo, uma sociedade que um possa ajudar o outro. E principalmente nós deficientes, né? Nós deficientes, nós temos que ser fortes, nós temos que nos ajudar um ao outro, né? Para que a gente possa conseguir alcançar os objetivos que a gente tem na nossa cidade, né? Estou falando, não é um discurso político, viu, gente? É um discurso pessoal, tá bom? Porque eu sinto na pele já esses 7 anos, né, aqui na nossa cidade, sinto isso na pele, andando pelas nossas ruas, andando pelos nossos bairros, participei de algumas reuniões lá com o CODEVA, né, e vi que eles fazem um trabalho muito bonito, muito sério, né, então, assim, e eu estou entrando nessa para contribuir, né, melhorar a vida das pessoas. E uma coisa que me chama muita atenção é quando eu estou andando na cidade, né, aqui na nossa cidade, e eu falo muito para as pessoas assim, que eu não consigo ver muitos deficientes nas ruas de Varginha. Eu não consigo ver muitos cadeirantes nas ruas de Varginha. A gente não vê as pessoas. Eu fico me perguntando, aonde que estão essas pessoas hoje? Aonde que elas estão? Né? E assim, e muitas das vezes me vem que essas pessoas não saem pelo motivo simplesmente de, em algumas situações, a cidade não te dá condição para que você tenha o direito de ir e vir, ter essa liberdade de ir e vir, né? A cidade, às vezes, não te dá essa condição, por mais que tenha melhorado, mas, como eu falei, ainda falta melhorar muita coisa. Então, assim, e só um testemunho rápido aqui, a felicidade de uma pessoa que tem uma deficiência, quando ela sai da sua casa e vai para a rua, vai numa loja, comprar uma roupa, comprar um calçado, ela tem o prazer de entrar na loja sem que ninguém carregue, sendo que ninguém pegue, sendo que ninguém empurre, sendo que ninguém... Ela entra na loja, vai lá, escolhe a sua roupa para vestir, escolhe o seu calçado para calçar, a alegria dessa pessoa, e eu vi isso no rosto de uma pessoa um dia, e assim, eu fiquei muito emocionado com isso, sabe? Então, a gente precisa, né, a gente precisa se unir em relação a isso, unir forças, né, para a gente superar isso. O Bruce citou aí a questão das leis, né, ele estuda as leis, e a legislação ela é muito perfeita, né, as leis já são muito perfeitas, lá no o estatuto, por exemplo, da pessoa com deficiência, eu li ele é perfeito, perfeito, né, é lindo de se ler o estatuto da pessoa com deficiência, né, mas o que falta, né, para que esse estatuto seja colocado em prática? Falta muita coisa,
E aí entra a questão que depende de quê? Depende dos nossos políticos, né, da boa vontade dos nossos políticos, porque eles não estão fazendo favor nenhum para nós, deficientes, e nem para a população. É apenas um direito nosso de ir e vir, a nossa liberdade de ir e vir, né? Então, quando eles fazem alguma coisa pelas pessoas com deficiência, eles não estão fazendo favor para a gente. Né? Não estão fazendo um favor, eles estão fazendo, cumprindo a obrigação e aquilo que está na lei, que está no estatuto. E vou falar uma coisa para você, falta muita coisa para chegar até lá. Falta muita coisa. Então, aí vai muito da boa vontade das pessoas, né? E só para encerrar o meu primeiro momento, eu escutei uma entrevista de um juiz, né, falando sobre essa questão da pessoa com deficiência, que ele fala assim, que para o poder público, as pessoas com deficiência hoje, elas são olhadas em último caso. Em último caso. Ou seja, às vezes vota um projeto de lei, mas engaveta. A Câmara vota isso, mas engaveta. Nunca sai do papel, nunca vai para a prática. Né? Então, assim, eu acho que nós temos que nos unir mais, né? Temos que nos unir força para que a gente possa fazer alguma coisa para melhorar a nossa cidade, o atendimento, a qualidade de vida, né? O direito de ir e vir, né? No ônibus, na praça, né? Você poder transitar sem que você seja carregado, que você seja empurrado, que você seja... Então, assim, tudo isso é qualidade de vida das pessoas. Eu me sentiria muito constrangido chegar numa loja aqui em Varginha e eu ter que ser carregado para me colocar dentro da loja para poder escolher algo para mim. Seria muito constrangedor. As pessoas estariam tirando o meu direito de ir e vir, vamos falar assim. Tirando a minha liberdade. Não era para ser assim, porque eu vejo assim que muitas coisas são tão simples de fazer, de resolver, né, mas falta aquela boa vontade, falta aquela, sabe? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês nesse primeiro momento, né? E quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante que para muitas pessoas chega a ser esquecido, chega a ser deixado de lado. Mas nós estamos aqui, né, para poder lutar por essa bandeira, por essa causa, repito, independentemente de qualquer coisa, né? Eu, hoje, na minha condição de deficiente, eu quero ajudar muito essas pessoas, né? E é isso. Mas estou muito feliz de estar com vocês, né, de conhecer o professor aí, o Jonathan, o Renato, o Bruce eu já conhecia já de alguns tempos, né, Bruce? Mas é isso que eu tenho para falar para vocês no primeiro momento. Muito obrigado. Obrigado, Cordeiro. Bom, eu já estou colocando aqui a galera, colocando boa noite para vocês, a Ana, o Rodrigo Padre Modesto, o Silas Paixão e o Zé Giolo. O Zé Giolo já é um fidedigno participante aqui das nossas lives. Ele é de Arceburgo, e também ele faz muitas lives lá, é muito envolvido com a cidade dele. Toda semana ele faz lives de vários assuntos. Foi vereador lá em Arceburgo, muito atuante. Foi candidato a prefeito, ia ser candidato a prefeito agora de novo, mas por problemas de saúde do pai, ele não será mais. Mas é uma pessoa também, um produtor rural, tem um sítio lá e está na linha da agroecologia. Também uma pessoa que eu tenho muita admiração, viu, Jolo? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por nos prestigiar com tanto carinho, assim, como você tem feito. Eu tenho uma pergunta, aliás, eu tenho 3 perguntas já, vocês vão ter que me aguentar essa noite, hein? Mas uma é para os 3. Eu vou tentar colocar. Eu tenho um filho deficiente auditivo. E ele começou, a primeira sinal de perda de audição foi com 3 anos, ele foi perdendo a audição ao longo da vida. E com 13, 14 anos, a gente percebeu que ele perdeu a audição total.
Até então ele usava o AASE, que é o amplificador, né, o aparelho tradicional que a gente conhece. E há 2 anos atrás ele fez um implante coclear, é uma tecnologia, chamada ouvido biônico, né? Por isso agora, a próxima semana, provavelmente já vai fazer o segundo ouvido. Mas, então eu tenho essa experiência de ser pai de um deficiente auditivo. E uma coisa que eu percebo, essa é a minha pergunta para os três, me parece que é uma dissonância muito grande entre quem tem o portador de alguma deficiência e a percepção que as pessoas têm desse portador. E, normalmente, é uma percepção, ao meu ver, né, equivocada, de um primeiro. E sem, obviamente, que, né, ninguém tem. Não tem. A gente vai aprendendo isso com o tempo, né? Mas, assim, a primeira percepção que se tem do deficiente é de dó, tadinho, coitado, né? Como é que ele vive assim, né? E que mostra aí e muitas vezes eu que vivo aqui com ele, né, e com o meu filho, quando eu vejo as pessoas falar, eu falo, vocês não conhecem o menino. E ele pouco está se lixando, quer dizer, quer dizer, claro que afeta, claro que dificulta a vida, obviamente, e claro que ele teve um outro momento de tristeza, mas normalmente isso é superado e se encontra, né, outras formas de reequilibrar essa deficiência, né, que ele tem de audição, e eu acredito que seja assim com todos os deficientes. Claro que deficiências mais graves, motoras, mentais, de profunda, né, profunda gravidade, claro que a dificuldade de sobreviver é muito maior, não estou ignorando isso, não. Mas mesmo esses que têm, às vezes, deficiências gravíssimas, eles se encontram uma forma de viver e tentar viver normalmente. O que não acontece, normalmente, com quem não é deficiente e vê aquela deficiência e faz uma dramatização de uma certa forma até preconceituosa, né, no sentido do preconceito mesmo, né, do que seja, de fato, a experiência de deficiência daquela pessoa. E muitas vezes, a meu ver, falta essa empatia, essa assim, eu tentar me imaginar no lugar dele e perceber, de fato, como ele vive. Quer dizer, eu vou perguntar para ele se ele é feliz ou não. Eu acho que ele é infeliz, mas será que ele é feliz? Deixa eu perguntar para ele, né? Deixa eu fazer essa pergunta essencial para ele me dizer como é que é a vida dele, para que eu não deficiente, possa me aproximar dele, né? E conhecendo como é que eu aproximo dele, convivendo com ele e me aproximando da realidade dele. E deixar, e perceber, talvez, que o sentimento mais equivocado que o não deficiente possa ter do deficiente é o sentimento de dó. Queria que vocês comentassem essa minha fala. Vamos pela mesma lógica, começamos pelo Jonathan. Renato, perdão aqui pelos momentos em que eu ria, porque eu lembrava muito da relação do meu pai comigo. Que eu moro com ele, e assim como o seu filho, né, ele viveu como eu, a partir da deficiência, né? As experiências dele se dão com a deficiência desde muito novo. Então, acho que eu consigo traçar um paralelo, assim. É curioso, Renato, que assim, o que o José falou é uma consequência disso que você disse. Por quê? Porque você está falando que o primeiro retrato da deficiência, o retrato superficial que se tem é o de sofrimento, né? É o de alguém que padece de uma situação, de uma circunstância. E aí as pessoas começam a olhar para a gente como não capazes de ter uma opinião própria, de ter uma existência própria, alheia à do pai e da mãe, por exemplo. Mas é complicado, porque assim, como é que
Como que eu vou quebrar o que uma pessoa aprendeu a vida inteira a ver? Porque, assim, isso vai desde uma questão... Eu vou fazer uma analogia, se ficar complicado, você me sinaliza, tá? É uma coisa bíblica, quase, que existe, que é necessária a piedade, que é necessária uma cura, quando o que é necessário, na verdade, é a qualidade de vida, não necessariamente uma cura, entendeu? Que é o que eu, com 18 anos, eu cheguei aqui em casa e falei: não quero fazer mais fisioterapia desse jeito. Não quero. Porque vocês estão todos aqui na esperança de que eu vá sair andando, isso não vai acontecer. Eu já entendi há muito tempo, e vocês deviam ter entendido há muito tempo, entendeu? E isso leva a que a gente está num grupo de esquerda, eu posso falar. Existe toda a questão do trabalho na esquerda, certo? O corpo deficiente, para o mercado de trabalho regular, é um corpo que não produz. Como é um corpo que não produz, é um corpo que tem que ser colocado à margem. E quando ele é colocado à margem, é terreno fértil para piedade, é terreno fértil para comiseração, é terreno fértil para construção da pena, quando, na verdade, o que é necessário, de fato, é que as pessoas entendam que a gente precisa das exatas mesmas coisas que quem não tem nenhuma deficiência. Entendeu? A questão, eu acho, é que a gente tem que perceber uma nova perspectiva que vem sendo adotada pelos estudiosos e teóricos da deficiência. O que eles vão falar? Eles vão falar que não sou eu que sou a pessoa que tem uma deficiência. Eu tenho uma deficiência, mas quem está em falta com o mundo é um mundo que não está preparado para mim. Não sou eu que tenho que me adaptar a ele. É um mundo que tem que se adaptar para diferenças de corpo, de mente, de funcionamento que não sejam as padrões, entendeu? Então, eu acho que o primeiro exercício é deixar de tratar uma pessoa com deficiência com tati-bitate, sabe? Deixar a pessoa experienciar um mundo, sabe? Dar as experiências, o direito da pessoa ter experiências, o direito da pessoa ter uma qualidade de vida. Quando a gente está falando de um cenário onde isso não é possível, aí são outros 500, mas um cenário como o meu, por exemplo, se meus pais tivessem seguido a cartilha da geração deles, eu não estaria aqui hoje. Então, é necessário que as pessoas comecem a perceber os seus filhos como seres autônomos, que precisam de experiência de mundo tanto quanto quem não tem deficiência. Não sei se eu fui claro, mas é o que eu penso. Foi claro, sim. Bruzi, você quer falar? O Cordeiro, feche o seu microfone por enquanto, por favor. Com certeza, Renato. Pode falar, Bruzi. Isso aí é uma questão que sempre acontece, né? A gente tem que começar pelo seguinte: por que o termo, hoje, nós chamamos pessoas com deficiência? Porque, primeiro, nós somos pessoas, né? A deficiência é uma consequência de alguma coisa que aconteceu na tua vida que te tornou deficiente. Então, o respeito, primeiro, vem pela pessoa.
Nós somos pessoas, eu me considero uma pessoa como outra qualquer. Entendeu? Então, isso, de que questão de pena, de dó, isso a mim não afeta. Mas eu acho, por exemplo, que às vezes as pessoas, por falta de informação, elas ficam achando que a gente é digno de dó. Entendeu? Mas muito pelo contrário. Quem está nos assistindo, olha se nós temos um cara de dó aqui. E outras pessoas que a gente convive, né? Quer dizer, nós somos pessoas que temos família, eu tenho uma família, você conhece muito bem, você sabe. Você conheceu né? meu pai naquele dia no Unis, e meu pai mesmo falava o que o Renato falou. Vocês têm dó desse menino que vocês não conhecem, entendeu? Vocês têm pena dele porque vocês não convivem com ele. Então, enfim. E esse conceito, Renato, hoje mudou muito, sabe? As pessoas hoje já nos encaram de maneira natural. Tem, às vezes, um descuido ou outro, uma coisa que acontece ou outra, né? Mas as pessoas, hoje, o povo é muito bom, é muito solidário, sabe? É onde você está, por exemplo, eu falo muito que às vezes eu estou com a minha cadeira motorizada, você para, às vezes, para conversar alguma coisa, a pessoa chega, você quer atravessar a rua, né? Você quer que te ajude, alguma coisa. Então, isso aí, a mentalidade das pessoas hoje mudaram muito, sabe? E a gente lá no conselho, a gente bate muito nisso. O Cordeiro falou uma coisa muito certa, gente. Varginha, no censo de 2010, né, nós tínhamos quase 30 mil pessoas com deficiência, porque pelo censo são 23,5%, lá em 2010. Quer dizer que hoje, muito mais. Onde é que estão essas pessoas? Né? O Cordeiro fez uma pergunta muito séria, onde é que estão essas pessoas? Mas tem muita gente que está vivendo naquele tempo ainda de trancar as pessoas dentro de casa. Né? E nós trabalhamos muito nisso para poder tirar. Você vê que a gente faz eventos, a gente faz promove, para poder tirar essas pessoas. Justamente para elas poderem conviver como uma pessoa normal. Nós achamos que não somos. Uma pessoa que pode ir no banco, que pode ir no cinema, que pode ir no shopping, não é? Pode ir em qualquer lugar que uma pessoa qualquer. O acesso para ela, nós melhoramos muitos acessos aqui na cidade, justamente para isso. Está perfeito? Não está, precisa de muita coisa. Mas essa questão, eu, por exemplo, já fiquei pensando, eu tenho problema nenhum. Se eu precisar de ajuda, eu peço. Está muito alimentado, sabe? Eu estou muito resolvido quanto a isso. Mas, né, ainda tem pessoas que fazem para que tenham dó, pena dessas pessoas. Ok. Cordeiro, seu microfone está aberto, viu? Fecha, está dando alguma interferência de algum lugar. Fecha para nós. Vamos ver se resolve. Isso. Aí, agora resolveu. Então, antes de passar a palavra para o Cordeiro, eu vou ler alguns comentários aqui. Eu acho que foi... Pessoal, coloque um nome, porque eu não consigo ter acesso pelo nome. Eu acho que foi a Tânia Magda, ou Magda, que falou assim, exatamente, a empatia é fundamental e não o de afastamento ou o sentimento de piedade, né? É aquilo que nós estamos exatamente discutindo, né? E a empatia nos transporta para uma tentativa de conhecer o outro melhor, né? E nada mais do que o diálogo. E aí é como o pai do Jonathan fala, e eu também falo. Aqui em casa a gente brinca o seguinte, parece um galã na novela, uma moça muito bonita, muito famosa. A gente brinca assim, vai morar com ela, né? Para você ver a realidade. Às vezes é só glamour, né? É só uma aparência, mas quando você vai morar... Tem uma brincadeira, Renato, que é péssima, assim, que no meu caso eu brinco. Vocês falam, né, que é um exemplo de superação e tal, mas é igual salsicha. O resultado é bom, mas como que é feito, ninguém quer saber. Entendeu? É por aí. Porque o que está por trás... É por aí.
Tem um outro comentário aqui, que eu também não consigo ver o nome, mas que está elogiando aí o Jonathan. Ó, comentário cirúrgico do Jonathan. É isso. Modos de vida, nem piores nem melhores, só diferentes. Como é do seu, o seu do outro, etc. O seu é do outro, etc. Ah, foi a Ana. Ela escreveu aqui, ó. A Ana, que é a nossa companheira, moderadora aqui também, do Grupo Esquerda Varginha, muito ativa, nos ajuda muito e co-participa aqui com a gente. Também tem um outro comentário, que é assim, ó. Deficiente é quem tem dificuldade de aceitar o diferente. Esse eu não sei quem escreveu. Tem que colocar o nome aqui para mim depois. Bom, então agora eu vou pedir para o Cordeiro abrir o microfone dele e eu passo a palavra para ele. Ok? O Jonathan e o Bruce, respondendo a pergunta aí do pai desse rapaz, desse menino, né? Realmente, essa questão de ter, é a minoria, né? Como o Bruce falou, é a minoria das pessoas que, às vezes, ainda olha pra gente com um olhar, assim, meio de coitadinho, né? De dó, mas essas pessoas, elas não sabem, às vezes por falta de informação mesmo, como o Bruce falou, elas não sabem a capacidade, né, que uma pessoa com deficiência tem de desenvolver as suas tarefas, né, as suas obrigações, né, de fazer as coisas, né. Então, assim, cada um reage de forma diferente, dentro do seu limite, né, dentro das suas condições, e assim, aqui o povo realmente, o povo de Varginha é um povo muito solidário, é um povo muito bom, um povo muito acolhedor, né? Aquelas situações da gente às vezes estar na rua e alguém se oferecer para poder ajudar, isso aí realmente acontece. É a minoria que pensa um pouco diferente, né? Com esse pensamento de coitado, de coitadinho dele, né? Porque está na cadeira de rodas, né? Mas a capacidade que está dentro de nós, né? A gente desenvolve ela durante esse tempo, pelo menos comigo, né, durante esses 7 anos e meio. Eu, olhando para mim, eu vi o tanto que eu sou capaz de realizar muita coisa, de fazer muitas coisas que muitas pessoas às vezes não fazem. Às vezes tem pessoas que falam isso para mim, falam, Cordeiro, você faz coisa que eu não faço, né? Na minha casa, eu cuido da minha casa, eu vou resolver as minhas coisas no centro, eu sou uma pessoa totalmente, 100% independente, né? Então, assim, e uma coisa que não consola a gente é quando as pessoas falam assim, eu acho que nós temos muito que agradecer pela nossa vida, sabe? Mesmo a gente tendo a deficiência que a gente tem, mas a gente tem que agradecer muito por isso, né? Porque nós somos o ser humano, ele é uma pessoa muito forte, porque se ele não fosse tão forte, eu acho que ele não superaria todos esses obstáculos, e até mesmo opiniões de outras pessoas, né, o olhar de outras pessoas, né, às vezes aquele olhar de preconceito, às vezes aquele olhar, como nós estávamos conversando aí, de coitadinho, né, de dó, disso e daquilo, né. Se a gente não fosse forte, na primeira pessoa que olhasse para a gente com um olhar de coitadinho, a gente já abaixava a cabeça, a gente já ficava meio triste, a gente já ficava deprimido, a gente já ficava... E aí é o contrário, a gente tem que mostrar uma reação, e como o Bruce falou, de que nós somos pessoas como as outras pessoas, né? Com a capacidade de realizar, de fazer as suas tarefas, as suas atividades de maneira normal, né? De maneira normal, tranquila, né? Então, assim, isso também depende muito de nós, né? Depende muito de nós de não deixar com que as pessoas percebam que a gente é incapaz de realizar, de fazer. A gente tem que mostrar sempre, mesmo diante dos nossos limites, mesmo diante das nossas dificuldades que nós temos, mas nós temos que mostrar sempre para as pessoas que nós somos capazes, sim. Nós somos capazes, que nós temos força, que nós temos a coragem, né? Que nós somos pessoas humanas, que temos sentimento, sofremos,
rimos, andamos, temos uma vida normal, né? Então, é isso que a minoria tem que entender, né? Que o deficiente, ele é uma pessoa normal, que tem o direito, como também eles têm, de ir e vir, de fazer as coisas, de participar das coisas, de eventos, de shows, e sim, ter uma vida totalmente normal. Por isso que esse menino aí, né? O pai dele falou, vocês não sabem o que esse menino é capaz de fazer, né? O que é que ele faz. Então, assim, às vezes gera uma curiosidade, às vezes, nas pessoas com deficiência. Eu, por exemplo, já passei muito por isso. Pessoas que têm curiosidade em saber como que eu me viro, vamos falar assim, para fazer as minhas coisas, né? Dentro de casa. Então, tem umas pessoas que têm uma certa curiosidade. Isso não é ruim, isso é bom, né? Porque a gente acaba mostrando para a pessoa que realmente a gente é capaz de fazer alguma coisa. Então, isso é bacana, isso é legal. E isso serve muito de aprendizado para a gente, né? São experiências assim, eu, nesses 7 anos, vivi experiências que eu nunca vivi na minha vida quando eu andava, né? Experiências novas, coisas que eu pude me adaptar, coisas que hoje faço da maior tranquilidade. Então, é isso que a gente tem que ser, né? Ir em frente e mostrar para as pessoas que a gente é capaz, que a gente pode, e que a gente somos pessoas, somos cidadãos, né? Como qualquer outro cidadão da nossa cidade. É isso. Muito bem, Cordeiro. Vou pedir para você Tem fechar seu muita microfone. gente, só para finalizar, Pode falar. tem muita gente que repreende, por exemplo, quando eu estou em algum lugar, né? Isso antes da pandemia, porque o pessoal fica em casa, tá? Não saia. Mas antes da pandemia, quando eu estava em algum lugar, às vezes vinha uma criança perguntar, porque criança não tem o filtro do adulto, não tem o medo da ofensa, né? E a criança vem perguntar por que você não sabe andar, por que você está usando um carrinho, porque elas não entendem a questão. E não tem que repreender, tem que deixar a criança perguntar, porque é perguntando que as pessoas experienciam o mundo. As pessoas só aprendem a partir do momento em que elas perguntam, né? Tanto que a gente entra na escola para o quê? Para aprender a ter respostas para as nossas perguntas. Eu tenho uma prima de 4 anos que um dia desses ela assimilou, ela percebeu que eu não ando. Aí ela já é a terceira vez que ela pergunta. Aí ela, mas por que você não anda? Aí eu tenho que explicar para ela. Aí ela vai e fala, eu vou te ensinar como que anda. Aí ela vai e anda para mim e fala, só fazer isso. Eu, tá, tá, mas a criança tem que perguntar, né? Eu acho que não só a criança, o adulto tem muito que aprender com os pequenos também, porque perguntar não ofende, porque a pessoa tem vergonha de perguntar, mas não tem vergonha na hora de destilar preconceito. Aí ela não tem vergonha. Mas na hora de perguntar para ela não ter preconceito, ela acha que vai ofender. Eu tenho uma certa dificuldade de compreender essa lógica, mas, enfim, gostaria só de mandar um abraço para a professora Abigail, que comentou embaixo aqui. Eu reconheci, ela não foi minha professora de verdade, mas é minha professora de consideração, que para mim não tem título maior do que esse no mundo. Então, é isso. Bem lembrado, Jones. Abigail, que mandou uma boa noite para todos, que também é assíduo aqui no Esquerda Varginha, professora Abigail, já fez uma live com a gente sobre a educação em tempos de pandemia. Também tem um comentário aqui da Tânia Megda, que ela fala a verdade, a família é fundamental para a pessoa deficiente ter sucesso, se sentir bem, normal, como qualquer um, não é? E me lembrou também um aspecto que bom, aqui tem, ó, acabou de chegar outro comentário aqui para o Jonathan. Jonathan, sou testemunha do quanto você é um cidadão incrível. Deixa eu ver quem comentou. Deve ser a. Deixa eu ver. Foi exatamente a Abigail, viu? Abigail Emília
bracarense. Mas estava falando desse... eu esqueci o que eu ia falar, exatamente, mas eu tenho uma... Vou passar por uma pergunta, que agora é pro Bruzi, mas se vocês dois quiserem comentar, também sem problema nenhum. Vou perguntar porque ele é o presidente do Conselho Municipal de Deficientes aqui de Varginha, e perguntar para ele se o Conselho já discutiu ou está discutindo. Eu sei que essa é uma discussão contínua, regular nas reuniões do Conselho, as questões afetas à cidade, né, as melhorias para os deficientes, as demandas, né, que vocês... claro que algumas são cumpridas, mas existe uma lista, né, e vai sempre ter demandas novas ou antigas a serem executadas. Mas queria perguntar para você, enquanto conselho, se vocês já têm um documento ou têm uma discussão para que seja, no momento certo, entregue aos candidatos a prefeito da cidade, para que eles conheçam o conselho, conheçam, né, as propostas do conselho, e depois, se eleito, quem for eleito, possa implantar essas demandas de vocês. Ô, Renato, ótima pergunta, viu? Nossa, eu estava esperando você perguntar isso. Todos os anos, quando tem eleição para prefeito, agora em tempo de pandemia vai ser difícil fazer isso, mas a gente marcava para cada candidato ir lá no CODEVA, na nossa reunião. Então a gente fazia reunião, em vez de mensal, semanal, com cada candidato a prefeito e vice, e a gente explicava para eles o que é o conselho, e justamente isso que eu estou falando. Apresentava um documento com as nossas, né, e pedir para, de repente, pedir até assinar um termo com a gente, sabe? Se fosse eleito, agora nós vamos ter que discutir agora como que nós vamos fazer isso, porque não está podendo encontrar, né? Nós não estamos fazendo reunião, nós fizemos uma reunião online e mês que vem nós vamos ver se nós fazemos outra. Nós vamos ter que pensar numa maneira de ou redigir um documento, entregar para cada um deles. Nós vamos ter que fazer isso, porque o ideal seria que se a gente falasse pessoalmente, olho a olho, né? Então a gente, com isso, nós conseguimos nos últimos anos muita coisa através disso, né? Que o cara assinou, então ele assinou, a gente tinha como cobrar, né? E então eu vou ver essa semana que vem, agora no mês que vem, nós vamos fazer uma reunião online, vamos ver com os conselheiros o que a gente pode fazer a respeito disso. Ou redigir um documento, alguma coisa, explicando o que é o conselho, porque a maioria deles, de repente, nem sabe que existe o conselho. A gente fica até por falta de interesse da pessoa, a pessoa não se interessou por isso, né? Eu até não reparo isso não, porque quando eu não era deficiente, eu também não ligava, né? Então, a gente passa, de repente, a se inteirar mais do assunto, a se interessar a partir do momento que você está vivendo o problema, né? Mas como eu sei disso, então a gente tem trabalhado para poder dar conhecimento às pessoas do CODEVA, o que é o CODEVA, onde que é a sede do CODEVA, por que existe o CODEVA, para quê, etc. Então, Renato, a saída nossa esse ano vai ter que ser feito um documento, mas todo ano nós fazemos isso, chamamos os candidatos lá, ano passado foram todos, ano retrasado, né, os outros anos, então, para a gente poder cercar eles ali, né, e assumir um compromisso com a gente, né, que é uma coisa que eu não precisava documentar, né, é uma coisa que você, né, olhos, eu até oficiei o prefeito essa semana aí, essa questão de inauguração lá do 01 elevador lá na rodoviária, e nós não estamos nem sabendo disso, véio. Nós que somos os responsáveis diretamente pelas pessoas com deficiência aqui em Varginha, não fomos comunicados disso, não estamos sabendo de nada. Quer dizer, que é uma coisa que, como que diz, nós estamos tomando bola nas costas, né? Nós somos parceiros, nós resolvemos todos os problemas das pessoas com deficiência aqui em Varginha e não participamos de eventos como esse. Não estou falando que
não é politicamente, pelo menos para a gente falar, ó, né, vamos inaugurar aqui, seria uma oportunidade, né, deles mostrarem que eles estão fazendo alguma coisa, né? Então, nós fizemos um ofício cobrando isso, porque se existe o conselho é registrado em cartório, nós somos ligados diretamente no gabinete do prefeito. Então, nós tínhamos que ter conhecimento disso. Então, eu estou aguardando a resposta do ofício para ver o que nós vamos fazer. Então, é isso aí. Nós vamos ter que fazer um documento e mandar para cada candidato para que eles assumam o compromisso com a gente. Ok. Aí tem uma fala aqui da Abigail, que ela diz o seguinte: obrigada, amei este novo título, professor de consideração. Feliz por você me integrar à sua formação com esse termo tão humano e querido, Jonathan. Bom, eu tenho uma outra pergunta, que então vai agora para os três, que é assim, de 0 a 10, né, sendo 0 péssimo ou nada, e 10 excelente ou perfeito, na opinião de vocês, o quanto nos últimos anos, aí 10 anos, 20 anos, cada um estabeleça aí um período, vocês avaliam que houve uma evolução, uma melhora nas condições de vida do deficiente? De maneira geral, não só dos cadeirantes, né, mas de maneira geral, de 0 a 10. Deem a nota e comentem, tá? Vamos começar pela mesma lógica, pelo Jonathan. Então, é complicado eu falar isso, porque assim, a minha memória não me permite ir muito longe, né? Mas eu vou colocar aí 10 anos, acho que é um bom tempo. Eu já era mais adolescente, 10 anos atrás. Ah, colocaria que, pelo menos na minha percepção, um 7,5, 8, por aí. Eu acho que quando eu era criança, por exemplo, não tinha ninguém que nem eu falando sobre as coisas que eu passo, entendeu? Não tinha uma preocupação, pelo menos aqui onde eu moro, né? Não existia uma preocupação em melhorar a qualidade de vida minimamente. Os recursos de reabilitação eram muito mais escassos do que hoje, até porque muita coisa hoje mudou com a democratização da tecnologia, né? O SUS também passou por uma ampliação muito grande nos últimos anos, embora esteja sofrendo alguns problemas agora, mas por um tempo no meu crescimento eu percebi que houve uma melhora significativa. Eu não via ninguém que nem eu, não sabia de ninguém que nem eu que estivesse frequentando o ensino superior, e hoje eu olho na faculdade, assim, normalmente alguém vem e chega e fala para mim: olha, chegou mais um, que antes não tinha. No meu curso de letras, por exemplo, eu fui o primeiro aluno com deficiência num curso que já tinha, na época, quase 10 anos atrás, tinha 6, 7 turmas, 6 eu acho, e não tinha tido nenhum. Depois que eu entrei, veio mais uns 2, eu acho. Então, acho que aos poucos as coisas estão melhorando, né? Só que para isso é necessário um esforço coletivo, né? Um esforço não só meu, não só de outras pessoas com deficiência, mas é um trabalho hercúleo, mas é um trabalho realizável. Assim, eu acho que tem que melhorar, sempre tenho que melhorar, mas já esteve bem pior do que hoje. Acho que o Bruce não me deixa mentir. Muito bem, 7,5. Bruce. Bom,
eu passei a conviver mais, né, esses problemas das pessoas com deficiência depois que nós criamos o conselho há 13 anos, né? Quer dizer que há 13 anos atrás eu daria nota 0, porque eu não conhecia. Mas eu concordo muito com a tua fala, viu, João? Você foi muito feliz na tua colocação, porque realmente as coisas foram acontecendo, talvez em pequenas escalas, mas foram acontecendo, né? Então, alguma coisa aconteceu, muita coisa melhorou. Depois que eu participei de conferências, eu participei de seminários em Brasília, né? Então, nós vimos que existia um movimento forte. Eu acho que agora até deu uma esfriada. Já houve uma época que o negócio esteve melhor, sabe? De se conseguir mais coisas, né? Você vê que nós já temos hoje, nós temos senadores com deficiência, nós temos deputados com deficiência, né? Vamos ter um vereador aqui em Varginha com deficiências, se Deus quiser, né? Então, eu acho que Varginha merece, está na hora. Nós somos 1/4 da população das pessoas da cidade tem algum tipo de deficiência, então a gente tinha que ter pelo menos uns 2 ou 3 vereadores lá com deficiência. Então, eu acho que eu vou dar uma nota aí, 6,5, 7, até um 7 poderia ser, Renato. Porque pelo avanço que eu vi as coisas acontecerem, né? Hoje eu posso falar assim que eu vi muita coisa acontecer, sabe? Então eu daria uma nota 7. Ok. Cordeiro, sua nota, seu comentário. Ok? Bom, eu vou dar uma nota 7. A 7, durante esse tempo, como o Jonathan falou, né, 10 anos atrás, por exemplo, 10 anos atrás, eu não era deficiente, né, vamos falar assim. Foi de 2013 para cá, nesses 7 anos e meio que eu me encontro nessa realidade. E assim, eu acredito que nesses 7 anos eu vi que algumas coisas melhoraram, sim, né? É claro que precisa melhorar muita coisa ainda, isso é uma realidade que a gente vive, mas mas já melhorou muita coisa. E em relação, sabe, Bruce, o Codeva, eu acho que tudo que a prefeitura fazer, inaugurar, eu acho que eles deviam comunicar a você, né, como presidente, os conselheiros, para que vocês pudessem ir até o local para fiscalizar mesmo essa questão das coisas que são inauguradas, né? Eu tive lá na rodoviária, lá quando eles inauguraram aquela plataforma lá, né, o elevador lá, eu fui lá, né? E assim, é uma falha deles, né, não convidar você, o pessoal do Codeva, para poder fazer, né, para ir lá, para olhar, para verificar se está tudo certo mesmo, se atende mesmo a necessidade das pessoas com deficiência, né? Acho que eles teriam que comunicar isso a você, né, o Codeva, que é um órgão que trabalha muito sério nessa questão, não só lá, mas em todas as partes, onde eles estiverem fazendo alguma coisa, para a pessoa com deficiência, que na realidade não vai servir só para as pessoas com deficiência, né? Vai servir para a população, para todo mundo, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que uma cidade que é boa para as pessoas com deficiência é bom para todo mundo, né? Então a prefeitura, né, o prefeito, nessas inaugurações, devia com certeza comunicar a você, chamar você para ver, chamar o pessoal para poder dar uma fiscalizada e ver se realmente é aquilo. E tem uma outra frase também, que inclusive, Bruce, numa audiência pública aqui em Varginha, eu gostei muito dessa frase: nunca faça nada por mim sem mim. Você deve saber dessa frase, né? O que é isso? Quando for fazer algo para as pessoas com deficiência, chama a pessoa com deficiência, Cordeiro, né? Para estar lá, para ver se realmente é isso mesmo. Oi? Entre os deficientes existe a frase que diz: nada sobre nós sem nós. Isso mesmo.
Bacana isso aí. Então, assim, chama as pessoas lá, né? Não tem como eu dar um presente pro Jonathan, ou dar uma calça de presente para ele, se eu não sei o número dele, se eu não sei o gosto dele, né? A cor que ele gosta, o número que ele usa, não tem como eu fazer isso, né? Então, eu tenho que chamar o Jonathan na loja e ver, Jonathan, você gostou dessa calça? Tá, é assim mesmo? É o teu número isso aqui? Então, eu acho que eles deviam fazer isso, né? Comunicar o Codeva, o Bruso, o pessoal, para poder estar olhando isso aí, para poder, como diz, bater o martelo. Eu falei, ó, isso aqui atende, né, a gente, né, e até mesmo parabenizar pelo serviço prestado, né? Então, acho que é questão de reconhecimento isso. Eu acho que essa questão de que a pessoa com deficiência é colocada para escanteio é tão. As pessoas não pensam nisso, que elas não raciocinam que elas podem vir a ter, em algum momento, uma deficiência, mesmo que temporária. Se alguém quebra o pé e mora num prédio que tem 3 lances de escada e não tem elevador, como é que ela vai subir? Entendeu? Não precisa nem ser uma deficiência permanente. Aí eu tenho entre aspas, muitas aspas, uma briga com o pessoal da engenharia que tem mania de fazer escada. Eu fico, que coisa feia, fazer escada para quê? Né? Escada é uma coisa que ornamenta, mas que no fundo, se alguém idoso, né? Eu acho que as pessoas não pensam muito na deficiência no geral, né? É difícil. E não chamar a pessoa com deficiência para um evento que foi feito basicamente para ela, na minha cabeça, me parece até piada, né? Tipo, parece uma piada de mau gosto, enfim. Por aí a gente vê o tanto que muitas vezes certos setores da sociedade estão distantes. E eu vou dizer para vocês uma experiência assim, de experiência de quem foi secretário de governo. Lá na prefeitura, em qualquer poder, não só na prefeitura, em qualquer poder, a disputa por espaço é muito grande, muito grande. E muitas vezes, os governantes ficam assediados, a palavra é exatamente essa, por lobbies, por interesses, por pessoas, e tomam todo o seu tempo e sugam toda a sua energia, e muitas vezes aqueles setores que mais mereciam, né, em termos de justiça social, muitas vezes eles ficam, entre aspas, esquecidos. Não estou dizendo que foi o caso aí do não convite, não quero discutir esse caso específico, mas no geral, a experiência que eu tive como vereador e como secretário de governo, e aí o recado é que queiram ser lembrados, não esperem, né, para ser lembrados. Tem que fazer presente mesmo, tem que cobrar, tem que exigir, tem que aparecer, porque lá tem gente cobrando, aparecendo insistentemente, todo dia, e nem sempre são as pessoas que mais precisam. Nem sempre são os grupos mais frágeis da sociedade. Ao contrário, muitas vezes são os mais fortes que estão lá por ser fortes, exigindo e cobrando mais coisas ainda. Então, é uma disputa política, é uma disputa de espaço, é uma disputa de orçamento, ao final das contas, né? Então, não vamos esperar que os outros vão olhar por nós, né? Ou a gente se faz representado, né? Ou isso não é a lógica do poder. A lógica do poder, ela é mais cruel do que a gente imagina, né? Nesse Quem sentido. não é visto não é lembrado, né? Isso é uma frase de marketing, né? Mas também aplicável à disputa pelo poder. Aí tem aqui um comentário da Abigail, que ela diz o seguinte, ó, não fazer para, entre aspas, o PCD, mas com, entre aspas, a PCD. Cidadania envolve incluir no processo decisório ser sujeito, né? É um pouco também do que eu falei. Eu tenho uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês,
Mas antes eu queria fazer um comentário até de uma fala do Cordeiro, que me lembrou, e agora também em tempos de pandemia, que ele falou onde estão, né, os 30 mil deficientes, né, da cidade, né? E me lembrou muito, assim, a frase do fique em casa, né? Mas também o ficar em casa, ele está levando muitas pessoas, especialmente crianças e idosos, a ficarem muito sozinhos, muito tristes, muito sem contato. Então, eu diria e eu acho que também serviria para boa parte dos deficientes, né? E os deficientes mais graves, que têm problemas mais graves, né? Que talvez esses, em especial, a gente tenha que ter mais carinho, né? Quer dizer, fique em casa e cuide dos seus, né? Cuide das suas crianças, cuide dos seus idosos. As crianças estão com muita saudade das outras crianças, né? Estão com saudade das atividades escolares, né? Os idosos que já são normalmente sozinhos, né? Mas que tinham um ou outro contato, estão mais tolhidos na sua liberdade, estão mais tolhidos nesse contato que é um contato, né, com o outro, que é um contato motivacional. Então, a pandemia ela tem uma dimensão dela de muita repressão, né? Tem um aspecto dela, né, além de todos os outros aspectos negativos que a gente está acostumado a conversar, mas ele tem também essa dimensão repressiva dela, e muitas vezes todo mundo sabe de casos de pessoas que já eram depressivos ficaram mais depressivos ainda, né? E mesmo as pessoas que não têm depressão tendem a ficar mais tristes, né? Então é preciso a gente tomar cuidado com esses também. A minha pergunta vai para os três novamente, no mesmo formato. De 0 a 10, na opinião de vocês. Vocês diriam que o preconceito com o deficiente, aí no deficiente em geral, ele diminuiu ou não? Se ele, de 0 a 10, melhorou, baixou o nível de preconceito, de 0 a 10, ou não? Deu para entender? A escala aí? Deu, Em né? qual critério, 0 a Renato? 10. Não, Sendo, assim, sendo no zero, geral, todas as pessoas. Hã? Todas as pessoas. Preconceito no geral. Tá. Preconceito no geral, tá? Para a gente ter assim, tentar fazer aqui um indicador. Sendo zero, o preconceito ainda é alto, não melhorou nada, né? Ou 10, o preconceito diminuiu muito, está num processo de bastante evolução e melhora. Jonathan. Peço desculpas aos colegas aqui, mas eu tenho uma coisa meio pessimista nesse sentido. Eu acho que o preconceito ele não diminuiu, mas ele ganhou outras formas, eu acho. Às vezes ele aparece numa forma vestida de caridade, vestida de assistencialismo, de opinião, né? Eu acho que melhorou no sentido de que tem alguém lá fora gritando por isso, mas eu não colocaria uma mudança tão significativa aí. Colocando 0 como nenhum preconceito, 10 puro preconceito, eu colocaria ali no 6, mais ou menos, por ali. 6. Ok. Bruce. Renato, esse aí é outro problema, né? O Jonathan também, eu achei, Jonathan, foi muito feliz de novo. Eles transformaram isso em cotas, né? Agora eles usam cotas, né? Assistencialismo, acho que isso aí você está certo. Mas eu, particularmente, no meu caso, para mim, eu me vejo assim, eu acho que para mim melhorou muito, sabe? Eu não tenho tido esse problema de preconceito, não. Sabe, eu não me preocupo, além de eu não me preocupar com isso, né? Eu comigo não tem problema. Mas olhando no geral, eu vou manter minha nota 7 também, tá? Não vou passar disso, não. Zé Cordeiro. Eu vou dar uma nota 6,
para essa questão, porque eu, particularmente, desses 7 anos e meio aí, eu sofri alguns preconceitos, né? Assim, descaradamente mesmo, né? Vamos falar assim. Então, por isso que eu dou essa nota 6. Pode melhorar? Pode, né? Mas até então, no momento, a realidade é essa, né? O preconceito, como o Jonathan falou, de um outro jeito, né? De uma outra forma, mas as pessoas ainda têm um certo preconceito, sim, né? Um certo preconceito. Ok. Olha, então nós tínhamos uma média aí de um 6,3. Renato, só Opa. um apontamento. Eu não sou contra, de maneira nenhuma, a política de cotas. Pelo contrário, eu acho que ela foi revolucionária no Brasil. Acho que em todo o país em que ela foi implementada, em todas as minorias, ela foi útil, mas eu acho, falando por mim, que ela tem que ser medida paliativa e não solução. O Sim. problema não acabou com a cota, o problema está sendo remediado. Você está passando band-aid, você está colocando band-aid, você está passando mertiolate, só que não sarou. Aí, para sarar o problema, acho que... Até porque tem muita crítica, né, que as cotas são reservadas a funções muito subalternas, na verdade não se dá o devido valor. Você emprega o deficiente, mas não coloca ele né, na sua relação de trabalho, não reconhece o potencial dele, né? Se soluciona o problema na superficialidade. E para mim a superficialidade não serve. Entendeu? Eu acho igual essa questão de representatividade, por exemplo. Quando você der a chance de verdade, a representatividade vai acontecer querendo ou não, entendeu? Dar só a representatividade para um ou dois, ou a cota só para os cargos de menor, entre aspas, prestígio social, porque é isso, né? Eles colocam em cargos de subalternidade. Você resolve o problema no imediato, você faz um curativo, mas você não busca sarar. Eu acho que é isso. Ok. Renato, Pois não. a gente fala até por experiência, porque a gente recebe muito pedidos de empresa de currículos, né? Para vagas de pessoa com deficiência. Eu nunca vi isso procurando uma vaga para gerente, para um chefe, no máximo, um auxiliar de administração. O resto é tudo linha de produção, entendeu? Não que eu acho que toda profissão ela é digna, todo trabalho é digno, não tem problema. Mas nunca, nesses 13 anos, nem para supervisor. Nós estamos precisando de um supervisor lá, pessoa com deficiência. Então é isso que eu entendeu? É isso que a gente acha. Que aí a discriminação existe aí também. Ela ganhou, né? Outra forma. Outra forma, justamente. Vai parecer para os outros que você está entregando, que você está sendo humano, que você está entregando as pessoas. Mas, por exemplo, depois eu vou falar para vocês em off, o que já aconteceu comigo, e um empregador falar para mim, num processo seletivo, para professor, que é a minha formação, eu tenho diploma de professor, licenciatura. O cara falou, eu não te colocaria numa sala de aula, eu te colocaria no máximo para ser auxiliar. Eu virei e falei, mas não foi para isso que eu me formei. Nada contra quem é professor auxiliar, mas eu não me formei para ser um, entendeu? Então vem nessas coisinhas. Eu acho que não acabou e provavelmente, enquanto gosto do termo, enquanto o sistema prevalecer como ele é hoje, não vai acabar. Acho que a reforma tem que ser muito mais profunda do que a gente consegue conceber.
assim, enfim, são pensamentos, né? Sim, é por aí. Cordeiro, feche o Renato, seu microfone. Tá? Quer falar? Pode queria falar. só complementar uma coisa assim nessa questão aí. Eu estava assistindo uma entrevista de uma pessoa com deficiência que ela arrumou emprego em uma empresa, né, e o patrão deu o emprego, sim, mas colocou elas escondidas dentro da empresa, né? Então, assim, essa pessoa, ela não tinha o contato, né, com os outros funcionários, vamos falar assim. Então, reservou um cantinho para ela, né, e deixou ela, tipo, às escondidas lá no cantinho dela, fazendo o serviço dela. E ali, passava tempos e tempos, ninguém sabia que ali trabalhava uma pessoa com deficiência. Né? Por quê? Porque faltava a questão da humanização, sabe? Da pessoa, do envolvimento com os outros funcionários, né? De interagir com os outros funcionários. A empresa deu o serviço, mas logo após deixou aquela pessoa, aquele deficiente, às escondidas, né? Vamos falar assim, deixou meio de lado. Não permitiu que ela se interagisse com as outras pessoas, né? Que ela mostrasse que ela era uma pessoa que ela era um funcionário como os outros funcionários eram da empresa, né? Então, aconteceu esse fato aí, eu achei isso fiquei muito triste com isso, vamos falar assim, né? Porque realmente são coisas que acontecem, né? Sim, infelizmente. Olha, nós estamos já com quase 1h30 de live, então nós vamos fazer a última rodada. E aí eu já peço para vocês fazerem as suas. Fale à vontade, o tanto que quiserem, o que quiserem, mas já façam as suas considerações finais para a gente encerrar, tá bom? Na mesma lógica, vamos começar com o Zat. Oi. Gente, muito obrigado por quem se dispôs a me ouvir, obrigado pelos colegas, pelas contribuições, Bruce pela experiência, Cordeiro, desejo que você tenha muito sucesso na sua campanha, quero que você seja muito bem sucedido e que tenha muitos frutos. Renato, muito obrigado por chamar. É isso, eu acho que eu sou uma pessoa, não gosto, acho que as pessoas falam muito para mim, negócio de que eu tenho uma missão, umas coisas, isso diminuiu já, mas ainda falam. Eu acho que eu não tenho uma missão, acho que eu estou vivendo a minha vida e eu quero que as pessoas vivam a vida delas bem como eu quero viver a minha. Então, acho que não é muito isso que eu quero, né? E enquanto eu puder fazer alguma coisa para contribuir com que esses preconceitinhos do dia a dia que permeiam a gente, que eles sejam disseminados, que eles sejam dissolvidos, eu farei de maneira muito grata e não tenho nenhum sofrimento pela minha deficiência. Se restou alguma dúvida, não tenho nenhum ressentimento da minha deficiência. Claro que eu já me senti mal por isso, me permito sentir mal por isso, que é natural, é um estado de negação, é natural, mas se ele persiste demais, aí já não é tão legal, mas enquanto ele não atrapalhar você de viver a sua própria vida, não deixe que ele te engula. E obrigado mesmo, Rodrigo, pelo comentário. Obrigado por me ouvirem e, enfim, é isso. Se precisarem, estou aí de novo. E fora Bolsonaro. Gente, Muito eu bem, também gostaria de te Jonathan. agradecer, viu, Renato, pela oportunidade aí, né, da gente poder falar a respeito das pessoas com deficiência, que é uma coisa que a gente tem trabalhado vários anos nisso, né? Nós temos uma certa experiência. Um abraço aí, Jonathan, mais uma vez, viu? Muito bom participar com você aí.
Eu já falei outras vezes, você é um menino que tem um futuro muito grande pela frente, pode ter certeza disso, né? Cordeiro aí, Cordeiro, estamos juntos, viu? Vamos trabalhar junto aí para ver se você se elege lá. Vamos te dar uma força aí. E dizer também que, né, o CODEVA está à disposição das pessoas aí, né, para poder, como eu já disse, procurando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Qualquer dúvida, né, que tiver, nós estamos à disposição para poder ajudar a resolver. Né? Dizer que o que nós mais queremos é que as pessoas com deficiência sejam respeitadas, né? Nós queremos respeito com as pessoas com deficiência, acima de tudo. Né? Eu sempre falo isso, enquanto eu tiver como presidente do CODEVA, nenhuma pessoa com deficiência que eu ficar sabendo vai ser desrespeitada, né? Por nenhum segmento da sociedade. Nós queremos, sim, incluí-las nos diversos segmentos da sociedade, melhorar a qualidade de vida delas. É para isso que nós estamos trabalhando. Se nós não conseguimos mais até hoje, mas nós estamos lutando para poder conseguir. Pelo menos dentro da nossa, né, do nosso patamar aí de trabalho, com as pessoas que, os nossos conselheiros, né, as pessoas que nos ajudam, até sem ser conselheiros mesmo, algumas empresas que nos ajudam. Né, nós queremos colocar essas pessoas nos seus devidos lugares como as pessoas normais que elas são, que nós somos. É isso que nós queremos. Então, fica um recado aqui para as pessoas com deficiência que estão nos vendo. Nós temos que sair para a rua. Podemos ficar trancados dentro de casa, não. A vida continua. Né? E lembrar que o pior deficiente é aquele que é deficiente do coração. Né? Que esse é o pior. Então, nós somos deficientes físicos, deficientes seja lá o que for, mas nós temos uma vida pela frente. Tá bom? Então, fica aí o meu abraço aí, viu, Renato? Mais uma vez, obrigado. Dá um abraço da dona Manuelina aí, fala que nós estamos com saudade dela, viu? Fiquem com Deus aí. Será dado. Antes de passar a palavra para o Cordeiro, temos aqui também um comentário maravilhoso, Jonathan. Jonathan, você, ó, vou te falar, você está arrancando um suspiro do povo aí, viu? Você é uma simpatia. Esse maravilhoso Jonathan foi a Marilane Rabelo que mandou. A Marilane, que também é candidata, pré-candidata a vereadora aí também aqui em Varginha. Tá? Acompanhem as lives da Mari também. Verdade. Já participei de uma e são todas fenomenais. Verdade. Um abraço para Tânia Megda, que me mandou um abraço também. Então, é Muito isso. bem. Então, tem a Tânia Megna também, que mandou um abraço para você e também escreveu assim, muito bom, excelente live, experiências magníficas. Teve o Rodrigo Prado Modesto também, que é nosso moderador aqui do Grupo Esquerda Varginha. Ele, inclusive, ajudou a gente a organizar essa live. Ele disse que vocês esclareceram muitas coisas para quem assistiu e deixaram muita coisa para refletir. Obrigado. Aí também tem aqui mais uma para o Jonathan. Gostei muito de conhecer o Jonathan, que é a Tânia Megda. E agora eu passo a palavra, então, para o Cordeiro. Bom, primeiramente eu quero agradecer o Renato e dizer assim que foi um prazer te conhecer, viu, Renato? Mesmo que seja assim virtualmente, né? Foi um prazer te conhecer o Jonathan, né? E, Jonathan, você transmite uma alegria para a gente, sabe? É muito bacana isso, né? Uma alegria muito contagiante, muito legal isso, né? E eu vou comprar um chapéu igualzinho o seu para mim, viu? Mas agradecer, viu, Renato, pela oportunidade. Foi um bate-papo muito gostoso, né? Foi uma conversa muito sadia, muito boa. O Bruce aí, a gente já se conhece já há algum tempo, né? Na nossa caminhada. E dizer assim para as pessoas com deficiência, não só as pessoas com deficiência, mas no modo geral, a população, né, de Varginha, que nunca deixe de sonhar, né? De sonhar, de correr atrás dos seus objetivos, né? Porque uma hora eles vêm, né? Com muita luta, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita coragem e, acima de tudo, com muito respeito às pessoas, qual o Bruce citou aí, né? O respeito, né? Pelas pessoas, ter mais amor, ser mais humano com as pessoas, né?
ter mais caridade com as pessoas, não no sentido de ter dó, né, das pessoas, mas sim no sentido de como ser humano mesmo, né, de amar mais as pessoas, na questão de respeitar e levar essa troca de carinho, vamos falar assim, né, essa troca de carinho, de humanidade, que as pessoas têm que ter um para com os outros, né. Então, eu agradeço muito vocês, o Bruce aí, o meu abraço, a família, né, o Jonathan, você, Renato, meu muito obrigado, né, que Deus proteja todos nós, né, e que essa pandemia acabe logo para a gente ir para as ruas, né, para a gente sair de um pouco, como se dá uma extrapolada, vamos falar assim, né. Então, assim, muito obrigado mesmo, foi muito bacana, gostei muito, aprendi muito com vocês nessa noite, pode ter certeza disso, né, foi um aprendizado muito bom, e anotei algumas coisas aqui no meu caderninho, né, que eu vou fazer a reflexão depois sobre isso, mas agradeço pela oportunidade, foi um prazer conhecer vocês, estar nesse bate-papo com vocês aí, tá bom? Valeu, grande abraço a vocês e a todos. Antes de encerrarmos, eu tenho. Opa! Alguém está com. Vejam os microfones abertos. Fechem, por favor. Aí. Isso. Antes de encerrar, tem aí mais uma mensagem da Abigail. Parabéns para todos vocês. Gratidão pelo ensinamento que nos ofereceram. Também lembrar que no canal YouTube Esquerda Varginha, amanhã, provavelmente, já vai estar publicado o vídeo, e aí vocês podem publicar para todo mundo, tá? É público. Só aqui no grupo, que hoje só quem de fato participa do grupo Esquerda Varginha que teve acesso. Mas a partir de amanhã, pelo canal Esquerda Varginha, no YouTube, vocês vão poder publicar. E dizer também que eu tento fazer muito esse debate há muito tempo, sempre que eu posso, eu não vou perder a oportunidade hoje, de dizer que o preconceito, ele serve, né, a uma situação, né, ele sempre serve a uma situação. E são os diversos níveis de preconceito que nós temos, né? Sempre quando alguém quer dominar o outro, sempre como um grupo, ou uma nação, ou um grupo político quer dominar o outro, ele vai inventar algum defeito no outro, algum argumento para diminuir. E o preconceito tem esse papel, né? Então, a gente sofre preconceito por ser magro demais, por ser gordo demais, por ser baixinho demais, por ter algum tipo de deficiência, por ser pobre, por morar na roça, por morar no interior, ou por morar na selva, na Europa, onde se falam que são países desenvolvidos, né? Lá tem preconceito de tudo quanto é jeito, né? Os alemães não gostam dos austríacos, né? Os japoneses não gostam dos chineses. Dentro da China tem mais de 100 etnias diferentes, e uma briga com a outra, né? Dentro da Alemanha também, o sul não gosta, os bávaros não gostam do outro estado que fica do lado, porque um é católico, outro é protestante, né? A religião é recheada, é usada muitas vezes como preconceito, né? Católico, protestante, ubandista, espíritas, é preconceito para tudo quanto é lado, né? Então vocês vejam que o problema não é o preconceito em si, creio eu, né? Não é o fato de você ser em si preto, baixo, gordo, deficiente, sempre isso vai, se não tiver um preconceito, aquela pessoa que não é humana, que não quer ter empatia, que não quer amar o próximo, ela vai sempre inventar alguma coisa para desamar ou desfavorecer, né? Então nós temos que nos prestar atenção também no aspecto ideológico e político de todo o preconceito tem, no sentido de arma, né, de argumento para dominar o outro, né? Os índios não tinham alma, segundo a igreja, né, até 300 anos, né? Se não tem alma, é animal, se é animal, pode escravizar, não é? Os negros também, trazidos da África, né? Escravizados e trazidos da África, também não tinha alma, portanto, pode escravizar. E assim, hoje, nós temos preconceito, né? A elite tem preconceito com as classes populares, porque elas têm que arrumar uma razão para poder explorá-los, né? Então, assim, se a gente olhar o preconceito por esse aspecto ideológico, esse aspecto político
o macro, né, digamos assim, sociológico até, a gente vai conseguir explicar muitas coisas, né? E aí lutar é a forma que a gente vai ter também, compreendendo melhor essa realidade, lutar para desfazê-la. É isso, eu queria dar minha contribuição, minha humilde contribuição também aqui com vocês, que é onde é uma questão que eu faço muito, que eu tento, né, colocar também com uma perspectiva de vida e de argumentação, mas dizer que eu agradeço em nome da Esquerda Varginha e ficamos honrados com a presença de vocês, com o conteúdo que vocês compartilharam com a gente. Afinal de contas, é um conteúdo de vida de vocês, como as minhas palavras também aqui são palavras de vida, vida vivida, né? E não vivida, não vida só lida, mas vivida e de todo o coração. E quem sabe a gente vai poder fazer outras lives dessas, né? Então vocês estão sempre convidados. Muito obrigado a todo mundo que participou, que comentou, que assistiu. E até a próxima. Boa noite.